bem? O canal Professor Show, o Show de Física, traz para você hoje mais outra resolução de exercícios, tá bom? Então nós vamos, nesta videoaula de hoje, nós vamos trabalhar Mecânica Física 1. Vamos trabalhar resolução de questão de vetores, tá? Nesta primeira resolução nós vamos trabalhar uma questão que traz 3 vetores com suas direções e sentidos dentro de uma região quadriculada e vamos calcular o vetor resultante. Nós vamos fazer isso de duas maneiras, tá? De duas maneiras. Então, fique ligado, deixe seu like e vamos lá para a nossa resolução. Forte abraço! Então, a questão de número 30. Ele diz o seguinte: na figura estão apresentadas 3 forças que agem em um ponto material. Levando em conta a escala indicada, determine a intensidade da resultante dessas 3 forças. Então, aí está, viu, pessoal? Vamos resolver agora essa questão. Veja que 2 quadrinhos têm um valor de 4 newtons, né? Então, um quadrinho vai valer 2 newtons, ok? Vamos lá resolver. Bem, pessoal, então vamos lá responder a questão de número 30, né? Questão de número 30. Ok? Vamos responder. Aqui, no caso, nós temos 3 forças atuantes em uma partícula. Digamos que a partícula esteja aqui. E aqui estão as 3 forças. Vamos dar nome a essas forças. Vamos dizer que aqui eu tenho a força 1. Tá bom? Aqui eu teria a força F2. E aqui eu tenho a força F3. São 3 forças aí atuantes, F1, F2 e F3, ok? Vamos também lembrar que a gente pode trabalhar o método poligonal para encontrar a resultante, porque aqui ele quer saber qual é a resultante, né? Qual o vetor resultante desses 3 vetores aí, tá bom? Então, nós podemos usar o método poligonal ou podemos usar o método das projeções, são os mais indicados para resolver essa questão. Certo? Vamos usar aqui, então, na nossa primeira resolução, o método poligonal, tá? O método da linha poligonal. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou logo desenhar o vetor F2. Perceba que o vetor F2 ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos na horizontal e 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos na vertical. Mas quanto vale cada quadrinho aqui? A questão nos diz que 2 quadrinhos, tá? 2 quadrinhos valem 4 newtons. A questão diz isso. Então, é importante você saber que se 2 quadrinhos valem 4 newtons, então um só quadrinho vai valer 2 newtons, né? O lado de um quadrinho será 2 newtons, ok? Sabendo disso, então nós podemos usar aí o nosso método poligonal. Veja que aqui eu tenho vou desenhar logo esse vetor F2. Como eu disse, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos. 6 vezes 2 daria 12, né? E na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, vou começar a desenhá-lo a partir daqui. Vou escolher aqui esse ponto, tá? Para colocar o vetor F2. Aí, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 na horizontal. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 na vertical. Então, ele virá até aqui. Vou transpor aquele vetor para cá. Pronto. Então, aqui nós temos o vetor. Perceba que usando o método poligonal, não importa a ordem. Então, aqui eu tenho o vetor F2. Não importa a ordem que eu esteja colocando os vetores. Está aí o F2. 6 quadrinhos na horizontal e 6 na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Depois do F2, eu vou agora desenhar o F3. Não importa a ordem. O F3 tem 3 quadrinhos para baixo e 3 para a direita. Tá? Então, eu vou contar aqui, ó, a partir daqui, 1, 2, 3 para baixo e 1, 2, 3 para a direita. Então, eu vou desenhar aqui o vetor F3, que ele vem até esse ponto aqui. Aqui está o vetor F3, certo? Então, vamos botar aqui o vetor F3, está aqui desenhado.
3 quadrinhos para baixo e 3 para a direita. Ok? Bem, sabendo disso, eu posso agora desenhar o F1. O F1 é um vetor que tem 1, 2, 3, 4 quadrinhos para a esquerda. Então, eu conto a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4 quadrinhos para a esquerda, ele virá até esse ponto. Esse é o F1. 4 quadrinhos para a esquerda, certo? Aqui é o vetor F1. Vamos botar aqui o nome dele. F1 é esse vetor. Então, veja, eu botei o F2 mais o F3 mais o F1. Que método eu estou utilizando aí? O método da linha poligonal, que eu ligo a origem de um vetor com a extremidade do outro vetor. Beleza, pessoal? Então, quem é o nosso vetor resultante que nós estamos procurando? Vamos pegar aqui uma canetinha vermelha. O resultante, ó, é aquele que tem a origem no primeiro e a extremidade lá no último. Então, eu posso ligar aqui, este será o nosso vetor resultante. Veja só, aqui é o vetor resultante, que tem a origem no primeiro e a extremidade lá no último. Ok? Vou chamar aqui o nosso R. Aqui é o nosso vetor resultante. Certo? Perceba que esse vetor, ele determina a hipotenusa de um triângulo retângulo. Ó. Temos um triângulo retângulo aqui, em que ele é a hipotenusa. Deixa eu rachuriar aqui, olha só. Este é o vetor onde nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos aqui na horizontal, olha só, 5 quadrinhos na horizontal, mas cada quadrinho vale quanto? 2 newton. Então, 5 vezes 2, eu vou ter aqui, na realidade, 10 newton. 10 newton como sendo a componente x do vetor resultante. E na vertical, olha só, na vertical nós temos 1, 2, 3 quadrinhos. Vou botar para cá. Nós temos 3 quadrinhos. 3, se cada quadrinho vale 2, 3 vezes 2, 6 newtons. Certo? Então, nós temos 6 newtons aqui nesse vetor. Ok? Sabendo disso, então nós podemos calcular a resultante. Veja que usando Pitágoras, eu posso dizer ó, que o vetor resultante ao quadrado, o módulo dele, vai ser igual a componente x dele ao quadrado, tá? mais a componente y dele ao quadrado. É só usar o teorema de Pitágoras, já que você tem aqui um triângulo retângulo, beleza? Então, vamos substituir. Eu vou ter que r ao quadrado será igual. Nós vamos ter, quem é o Rx? Ó, na horizontal, o x vale 10. Então, nós vamos ter 10 ao quadrado. Mais, quem é o outro vetor? Olha, a componente vertical, y, vale 6. Então, nós vamos ter aqui 6 ao quadrado. Então, resultado, a resultante ao quadrado será igual ó, a 100 adicionado a 6 ao quadrado, 36. Então, a resultante será a raiz quadrada de 136. E quanto é a raiz quadrada de 136? É aproximadamente 11,7 newtons. Tá? Então, esse é o nosso vetor resultante, a intensidade do vetor resultante, 11,7 newtons. Perceba que ele é um vetor que tem uma direção aqui, ele está inclinado, né, de forma sentido ascendente. Esse aqui é o módulo desse vetor, certo? Então, aqui é uma maneira de a gente resolver essa questão. Veja que o valor deu 11,7 newtons, né? Então, é uma maneira de você resolver. A outra maneira que você poderia utilizar para resolver essa questão, poderia também utilizar as projeções dos vetores. Vamos desenhar bem aqui. Olha só, eu vou pegar agora uma segunda maneira de fazer essa soma. Eu vou encontrar as projeções. Quem são? Quem é a projeção do vetor F1? O vetor F1. Lembrando que nós temos aqui na horizontal, na direção horizontal, nós temos o versor I,
né, na direção horizontal. E na direção vertical, nós temos o versor J. Temos o I na horizontal, eixo X, e o J na vertical, certo? Sendo assim, observe, cada quadrinho desse vale 2 newton, tá? Então, eu estou dizendo que o vetor unitário I aqui, que vale 1, será 2 vezes o I, cada quadrinho desse. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 quadrinhos, né? Como eu tenho 4 quadrinhos, 4 vezes ó, o vetorzinho I, que nesse caso o I para mim vai valer 2 newton. Então, nós vamos ter, vou pegar, se o I é uma unidade, vai valer 2, 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ter ó, menos 8I. Menos 8I. Na realidade, o I tem módulo 1, né? Aqui eu estou tendo 2, então eu estou multiplicando, certo? Menos 8I. Na realidade, seria isso. Na verdade, nós temos o seguinte, é menos, aqui 1, 2, 3, 4I, menos 4I, né? E cada quadrinho desse aqui vale 2, então é menos 4I vezes 2, ó, está dobrado, e por isso que eu escrevi menos 8I, tá certo? Vamos ver também com o F2. Com o F2, eu terei o quê? No F2 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita, 6 vezes 2 dá 12, então vai ficar mais 12i, certo? E para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2 também dá 12. Para cima é positivo, então eu tenho mais 12J. Que o Jzinho é um valor unitário. Como ele está dizendo que aqui vale 2, então cada um deles vai valer 2 vezes esse valor aqui, certo? Bem, aí nós teremos agora, para o F3, tá? Vou botar bem aqui o F3. Para o F3, nós teremos o seguinte, o F3, 1, 2, 3 para baixo e 1, 2, 3 para a direita. 3 para a direita, vezes 2 dá 6, então nós vamos ter, olha só, mais 6i, né? Mais 6i, e 1, 2, 3 para baixo, então eu vou ter menos 3 vezes 2, 6j. 6i menos 6j. Perceba que cada quadrinho vale 2 newton. Aí 2 vezes o i, eu vou ter 2i, certo? Sabendo disso, vamos então agora calcular o resultante. Olha só, feito isso, nós podemos calcular o resultante da seguinte maneira. A resultante será a soma desses vetores, né? Então, a resultante vai ser a soma do vetor F1 com o vetor F2 com o vetor F3, ok? Então, nossa resultante será igual. Quem é o F1? Ele vai ser menos 8i. Quem é o F2? O F2 é 12i mais 12j. E quem é o F3? O F3 é 6i menos 6j, certo? Sendo assim, a nossa resultante será o quê? Vamos somar o i, ó. Menos 8i com mais 12i vai dar mais 4i. Mais 4i com mais 6i, nós teremos mais 10i. Mais 10i, certo? E agora o J, 12J com menos 6J vai dar mais 6J, mais 6J, ok? Sendo assim, você percebe que nós chegamos a um vetor, olha só, esse vetor resultante, ele é um vetor que é representado por isso aqui também. Olha só, 10i quer dizer que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos que medem 2i, né? 5 quadrinhos, então 5 vai dar 10 newton, 10i para a direita, por isso que é positivo. E na vertical tem 1, 2, 3 quadrinhos
3 vezes 2i na vertical, 2j na vertical, então eu vou ter 6j. Só que é para cima, então sendo para cima é positivo, se fosse para baixo seria negativo. E o módulo disso aqui nós já calculamos numa outra maneira de resolução. Ou seja, o módulo desse vetor soma, o resultante, que eu posso escrever assim, ou só o R, nós já calculamos aqui usando o teorema de Pitágoras e vamos ver que ele é aproximadamente 11,7 newtons, como já foi calculado. Ok, pessoal? Então está aí mais uma resolução do canal Professor Uchoa, o Show de Física. Bons estudos a todos, deixe seu like e continue assistindo aos nossos vídeos. Um abraço a todos.